O fim da humanidade. Tudo ao redor estava coberto de neve. Mason e Max avançaram pelo interminável deserto nevado. Embora estivessem bem vestidos e bem equipados, o gelo os penetrava até os ossos. Não muito longe deles podia-se ver uma árvore solitária e congelada, perto da qual estava a silhueta de um homem. Eles se aproximaram cada vez mais, e ficou claro que a silhueta de um homem estava amarrada com uma corda a uma árvore. Max presumiu que esse homem acabou com sua vida por enforcamento. Mason examinou a silhueta mais de perto e disse que é realmente muito difícil sobreviver nessas condições, então ele entende sua ação como ninguém. Eles já haviam se aproximado quase densamente e começaram a ouvir a silhueta de um homem rosnando alto e desagradavelmente. Um helicóptero acidentado estava perto de uma árvore. Ao lado dele, uma cabeça e uma mão congeladas apareciam sob a neve. Max ficou surpreso e pediu a Mason que olhasse a forma do cadáver saliente. Ele estava usando alças de general. Porém, por muito tempo, a julgar pelo corpo em decomposição, não foi um general, mas um pedaço de carne viva apodrecida. Mason já havia apontado sua metralhadora para ele, mas Max sacou sua faca e disse que ele mesmo cuidaria do assunto. Ele caminhou até o ex-general rosnando para ele, pediu perdão silenciosamente e enfiou a faca em sua cabeça. Depois disso, Max de repente sacou sua faca. O corpo do general já não emitia mais do que um som. Porém, atrás deles, perto de uma árvore, uma caixa se abriu de repente. Ele começou a repetir inúmeras vezes a frase de que o sinal biométrico do entrevistado não foi registrado. Mason imediatamente se virou, já que foi a primeira vez que viu algum tipo de sistema de segurança disparar depois de matar outro zumbi. Sem pensar muito, Mason começou a se mover em direção ao computador, mas na frente dele havia outro obstáculo morto. O soldado pendurado na árvore estava pronto para atacá-lo e despedaçá-lo se o laço em seu pescoço não o atrapalhasse muito. Esta não foi uma visão muito agradável. O zumbi puxou a corda com o pescoço e tentou se desvencilhar da árvore, mas claramente não tinha força suficiente para fazer isso, pois a corda segurava sua coluna com força. Mason colocou sua metralhadora bem debaixo da cabeça do zumbi enforcado. Depois disso, ele disparou um tiro certeiro, abafado pela cabeça do zumbi. O sangue do zumbi espirrou diretamente em Mason, e ele conseguiu se cobrir com a mão a tempo. No mesmo momento, o zumbi enforcado tombou e caiu na neve. Max perguntou se Mason estava bem. À sua pergunta, Mason simplesmente acenou com a cabeça e ao mesmo tempo tirou a coleira com a qual puxava um trenó com provisões e suas coisas. Mason abordou o caso e começou a examinar os documentos que continha. Além dos documentos, a maleta continha um chip que provavelmente pertencia ao general que Max acabará de matar. Estava escrito no chip que era do bunker do Comando de Defesa da Capital, que poderia ser usado em caso de fim do mundo para pessoas de alto escalão. Mason examinou cuidadosamente a chave na qual um longo código estava escrito. Poderia realmente ser a chave para o mesmo bunker de defesa da capital. Mason não conseguia acreditar no que via. Mason colocou a chave no bolso interno da jaqueta e disse que primeiro eles deveriam se dirigir ao comando de defesa da capital. Na melhor das hipóteses, chegarão em 10 dias. De repente, a neve começou a se afastar dos pés de Mason. Foi uma avalanche. Mason conseguiu gritar para Max não se aproximarem. Num instante, Mason, junto com uma mala de documentos e seus pertences pessoais, começou a cair. Foi uma pequena nevasca e Mason se viu na estrada um pouco coberto de neve. Ele não perdeu a consciência e começou a tentar se levantar. A porta de um carro de repente começou a se abrir perto dele. Uma mão congelada de zumbi preto caiu imediatamente. Mason rapidamente se levantou e assumiu uma postura de combate, pois os zumbis não esperariam até que ele se recuperasse da queda. Mason começou a implorar silenciosamente aos zumbis que se sentassem lá dentro e não rastejassem para fora. No entanto, tendo sentido o cheiro de carne humana viva, eles não podiam simplesmente continuar sentados no carro coberto de neve. Sob o ataque de zumbis, a porta do carro se abriu de repente. Eles estavam com fome como nunca antes e seus dentes batiam incessantemente como animais. Mason olhou para eles horrorizado e claramente não ficou feliz por eles terem conseguido sair. Os adolescentes zumbis rapidamente começaram a se mover em direção a Mason. Ele não conseguia acreditar no que via. Eram crianças. Isso não foi fácil para uma pessoa viva e consciente experimentar. Mesmo sendo zumbis, ainda pareciam crianças. Mason carregou sua metralhadora. As crianças já começaram a correr em sua direção. Mason mirou e estava pronto para começar a atirar. Decidiu não abrir fogo até que o alcançassem. Mas eles eram movidos apenas pela sede para satisfazer suas necessidades alimentares.
Tudo o que restava da humanidade nesses zumbis era o aparecimento de crianças pequenas que outrora viviam alegres e despreocupadas. Mason entendeu isso muito bem, mesmo assim, começou a atirar neles, e ao mesmo tempo, pediu-lhes que não se aproximassem. Como os zumbis não eram muito altos, eles se moviam muito mais rápido e ágil. A menina foi atingida por uma bala na cabeça e caiu imediatamente na neve. Mas o menino era ainda menor que ela e Mason só conseguiu acertá-lo no corpo, e as balas arrancaram seu braço, mas o pequeno zumbi já havia atacado Mason. Ele parou de atirar e começou a usar a metralhadora como escudo contra o bebê zumbi. O garoto agarrou a metralhadora com os dentes e a mastigou, tentando constantemente alcançar o rosto de Mason. Ele olhou diretamente para ele e pediu ao bebê zumbi para parar. Um tremor pelo que estava acontecendo percorreu todo o corpo de Mason. Ele nunca imaginou ver algo assim antes, assim como nunca havia matado zumbis tão pequenos antes. Mason decidiu que era hora de acabar com isso custe o que custasse e jogou o pequeno zumbi de lado. O bebê zumbi caiu na neve a poucos metros de Mason. Mason disse apenas uma frase: os vivos devem permanecer vivos. Sem fazê-lo esperar por muito tempo, o bebê zumbi correu para Mason novamente. Ele apontou sua metralhadora para ele e disse novamente que os vivos deveriam viver e começou a puxar o gatilho. Porém, nenhum tiro foi disparado. Mason olhou para sua metralhadora. Ele não tinha muito tempo sobrando. Ele puxou o ferrolho e ficou claro que o cartucho estava preso no cano. Ele conseguiu eliminar rapidamente o atraso e ergueu novamente a metralhadora. O bebê zumbi já estava a 1 metro de distância dele e avançou contra a metralhadora. O cano da metralhadora pousou diretamente no único olho do bebê zumbi. No mesmo momento, Mason puxou o gatilho e a metralhadora disparou. O som de um tiro de metralhadora M16, abafado pela cabeça do zumbi, soou novamente. O tiro fez o bebê zumbi voar a vários metros de distância. Mason começou a respirar rapidamente, assegurando-se de que tudo estava acabado. Ele ficou no meio de enormes calotas de neve e olhou para os corpos das crianças zumbis, que agora não emitiam mais de um som, e ao redor só se ouvia a rapidez com que os flocos de neve caíam no chão. Max perguntou a Mason se ele deveria ficar no topo ou descer e ajudar. Mason disse a Max para estar pronto para sair, mas não para descer. Ele irá recolher os papéis e rapidamente irá até ele. Mason estava recolhendo papéis quando de repente começou a ouvir o gelo quebrando sob seus pés. Mason não foi o único acima que ouviu o gelo quebrar, mas também zumbis flutuando sob o gelo. Sem ouvir Mason, Max começou a descer da montanha. Mason colocou os papéis de volta na pasta lenta e calmamente mais uma vez lembrou a Max que ele havia ordenado que ele ficasse lá em cima. No entanto, Max começou a sacudir a poeira e disse que não poderia ficar de lado e estava pronto para ajudar. Mason pegou a maleta e a metralhadora e começou a voltar rapidamente para o topo. Disse a Max para olhar para seus pés, pois eles estavam parados na água. Eles precisavam evacuar com urgência. A situação agora não era a melhor que poderia acontecer com eles. Mason começou a se mover em direção a Max, quando de repente Max foi atacado por trás. Ele não teve tempo de fazer nada quando outro zumbi o atacou por trás na neve e o mordeu no pescoço. Mason parou e não conseguia acreditar que Max teve tanto azar depois de tudo que passaram juntos. Mason entendeu que Max agora também se tornaria um zumbi e começou a levantar lentamente sua metralhadora. Max já estava sendo mastigado por vários zumbis e gritava de dor e implorava a Mason que atirasse nele. Max foi quase completamente puxado para o abismo de zumbis e seus gritos podiam ser ouvidos claramente ao seu redor. Uma lágrima rolou rapidamente pelo rosto de Mason. Ele não estava pronto para perder seu soldado. Rangendo os dentes, Mason decidiu aliviar seu sofrimento e atirou em sua cabeça. O som do tiro imediatamente atraiu os zumbis que comeram Max. Mason percebeu isso imediatamente e começou a correr. Na neve, ele começou a subir rapidamente a encosta. Agarrando-se às raízes de uma árvore solitária, ele subiu passo a passo, pois só a morte o esperava lá embaixo. Ele entendia perfeitamente que poderia cair no gelo, ou os zumbis o comeriam assim como Max. Não havia como voltar atrás. Depois de alguns minutos de difícil escalada na montanha nevada, ele ainda conseguiu chegar ao topo. Ele chorou, olhou para baixo e não conseguiu aceitar a morte do companheiro. Ele deveria ter sido mais vigilante, disse para si mesmo. Porém, Mason não teve tempo para lamentar, pegou novamente a corda, com a qual puxou o trenó com provisões e roupas. Ele rapidamente jogou a corda sobre si mesmo e começou a correr. Era necessário correr o mais rápido possível e o mais longe possível deste local. Muitos anos se passaram desde esses eventos. Mason ainda andava com os arreios e puxava o trenó com suas coisas. Agora Mason caminhava pela rua Seul, Olympic Route,
Prédio 448. No mesmo momento, na mesma rua, várias pessoas estavam escondidas num prédio em ruínas. O viajante e sua esposa sentaram-se dentro de casa e disseram que não entendiam que o dono deste recanto isolado conseguisse sobreviver em tais condições. O proprietário estava fazendo café e começou sua história dizendo que simplesmente teve sorte. Era uma vez eles tinham seu próprio apiário, onde ele e sua esposa passavam todo o tempo. Naquele dia eles estavam apenas coletando mel, notaram que as abelhas estavam se comportando de forma estranha, como se tivessem enlouquecido. O que estava acontecendo parecia que a abelha rainha havia decidido erradicar seu enxame. As abelhas atacaram umas às outras e circularam em combate mortal. Em algum momento o céu ficou coberto de nuvens negras. Depois disso, com grande velocidade e intensidade, enormes pedras começaram a cair do céu, uma visão tão assustadora que nunca tinham visto antes. Eles não tiveram tempo para pensar. O dono, que se chamava Tom, agarrou a mão da esposa entorpecida e correu para o abrigo com suprimentos. Quando já estavam sentados no banco de reservas, o céu, a terra e em geral tudo ao redor tremiam e zumbiam alto, como se tudo tivesse mergulhado no caos. Eles eram jogados de um lado para o outro como bonequinhas de brinquedo. Era muito assustador. Naquele momento eles oraram a quem puderam, ao Senhor, Buda e Alá. Tom se virou com um sorriso no rosto, 2 xícaras de café prontas nas mãos, e disse que foi a sorte que os ajudou a permanecer vivos naquele dia, e ainda assim não o abandona. Tom colocou as xícaras sobre a mesa e pediu aos convidados que tomassem o café rapidamente, antes que esfriasse. O viajante começou a aquecer as mãos nas xícaras e perguntou se era café de verdade, porque café é uma bebida muito rara, e também 2 xícaras. Tom sorriu alegremente e pediu aos convidados que não pensassem nisso, mas apenas aproveitassem a bebida. O viajante segurava nas mãos uma xícara de café ainda quente e disse baixinho que há muitos anos não inalava um cheiro tão agradável. Tom olhou para o viajante com olhos brilhantes e esperou que ele tomasse café. Ele sussurrou baixinho que o homem é um animal, que se ele estiver cheio de vontade de viver, encontrará uma maneira de sobreviver. Tom sorriu e, refletindo, disse que viajantes de diversas partes do planeta costumam visitá-lo, trocar coisas diversas com ele, e ele sempre tem algo a oferecer em troca, principalmente comida, claro. A esposa do viajante, aquecendo as mãos em uma xícara de café, disse que eles tiveram muita sorte por terem conseguido chegar a Seul. Ela perguntou a Tom que tipo de coisas ele faz para revenda. Tom acenou afirmativamente com a cabeça e disse que mesmo neste mundo perdido, você precisa fazer algo e sobreviver. Ela disse que sabia um pouco sobre bordado e poderia ajudar Tom a criar coisas novas para revender. Emily, com toda a alma e coração aberto, queria ajudar Tom em pelo menos alguma coisa, porque ele foi muito gentil com eles, deixou-os entrar, aqueceu-os e até lhes deu café. O marido colocou a mão no ombro dela e pediu que ela parasse, porque não era legal dizer isso. Afinal, eles estão vendo Tom pela primeira vez, de repente ele tem seus próprios segredos comerciais que não gostaria de compartilhar com as primeiras pessoas que conheceu. Emily imediatamente parou e pediu desculpas a Tom. Ela só queria expressar sua gratidão por sua simpatia. Tom sorriu e disse que não havia nada de errado com isso, ele gostava de pessoas tão boas e enérgicas. O viajante olhou para Tom mais de perto e disse que muitas vezes tinha visto um sorriso como o de Tom, parecia muito familiar. Tom tirou 2 lanternas do armário e disse que costuma ouvir isso dos convidados, provavelmente herdou o sorriso do tio, ou talvez até da mãe. Bem, como eles querem se estabelecer aqui, Tom decidiu mostrar-lhes o seu orgulho. Ela começou a bater com a lanterna na mão dele e disse que para sobreviver eles deveriam primeiro estudar o mercado local. A verdade é que faço coisas incomuns. Tom sugeriu que o convidado demonstrasse tudo ao vivo, para não fazer rodeios. Tom, com um sorriso no rosto, disse que abriria uma exceção para eles, e enquanto olhavam para seu orgulho, pediu a Emily que lavasse a louça, com o que ela certamente concordou e começou a trabalhar. Eles começaram a descer juntos para o porão e a cada passo ficava cada vez mais escuro. Tom ligou a lanterna. Ele desceu lentamente e virou-se para o viajante incrédulo e disse que nem sabia se deveria mostrar seus tesouros, ao que o viajante começou a implorar que ele demonstrasse o que ajudou Tom a sobreviver por tanto tempo neste mundo pós-apocalíptico. Eles desceram por um longo tempo, e o viajante disse que provavelmente Tom estava realmente criando algo extraordinário, já que estava escondido nas profundezas. Tom e o viajante foram até o porão e disseram que ele não parecia estar fazendo nada de especial, mas que para tal as pessoas estavam dispostas a desembolsar tudo o que tinham só para comprá-lo. Assim que entraram, o viajante ficou surpreso com o que viu. Se realmente houvesse porcos vivos ali,
Tom disse que eram apenas materiais. E aqui está o que Tom falou desde o início, algo que é tão valorizado no mundo atual. Sobre a mesa havia carnes enlatadas em grandes quantidades, umas em cima das outras, e até pareciam uma prateleira de loja. Tom disse que não são apenas enlatados, são feitos com carne selecionada. O viajante aproximou-se deles e disse a Tom que há vários anos não comia comida enlatada, no mundo atual era como ouro. Tom tirou o paletó, começou a calçar luvas e disse que ultimamente, por causa dos malditos zumbis, não foi encontrada carne fresca. Tom ficou perto de sua mesa com ferramentas e escolheu. O viajante disse que ele e sua esposa tentaram comer animais selvagens, mas a maioria deles estava podre por dentro. E esses porcos pareciam muito limpos e bem alimentados. O viajante disse que seu pedido poderia parecer descarado, mas talvez ele pudesse pegar uma lata e compartilhar com sua esposa. Quando o viajante se virou, Tom estava atrás dele, já vestido com um avental impermeável para cortar carne, e nas mãos um martelo. Ele disse baixinho que o viajante realmente não tinha vergonha nem consciência. O viajante ficou assustado e imediatamente perguntou novamente o que Tom lhe respondeu. Tom disse que o viajante não tem vergonha. O viajante olhou para Tom e perguntou por que ele pegou o martelo. Tom, com um sorriso no rosto, disse que o viajante estava falando uma bobagem. Como, na opinião dele, ele fez tanta comida enlatada, mesmo com um casal de porcos preciosos. Ele adiciona apenas 20% de carne de porco à sua comida enlatada, mas os 80% restantes são carnes completamente diferentes. O viajante entendeu tudo, começou a recuar com medo nos olhos e suor frio no rosto. Ele recuou cada vez mais para trás, quando de repente esbarrou em algo nas costas. Virando-se, ele viu o ingrediente secreto que Tom adicionou à sua comida enlatada. O viajante lembrou-se de onde o sorriso de Tom lhe era tão familiar. No mesmo momento, o martelo atingiu o alvo com grande velocidade e o sangue jorrou da cabeça. Os porcos imediatamente começaram a correr pela sala e a gritar alto. Algumas gotas de sangue caíram no rosto de Tom. Ele olhou para o viajante caído no chão e esperou para ver se conseguia terminar de falar ou se um golpe bastava. O viajante, engasgado com sangue, disse: Tom, o estripador. Tom ficou até um pouco feliz por ter ganhado popularidade. Ele se virou e chamou Emily em voz alta para descer. Ele novamente pediu em voz alta para ela descer, e ouviu que ela descia as escadas rapidamente. O sorriso não saiu do rosto de Tom, pois agora ele tinha carne suficiente para uma nova porção de comida enlatada. O porão estava cheio do cheiro de sangue fresco. Gotas de sangue foram jogadas uma a uma em um balde no chão. Tom ficou perto do balde e disse em voz alta que ainda não entende por que os pequenos se esforçam para chegar a Seul. Tom, como muitos maníacos, adorava conversar sozinho. Dizia que também era melhor para ele que as pessoas iam em massa para Seul. Estava ficando cada vez mais fácil para ele cuidar da fazenda. Ele perguntou a Emily por que ela estava olhando para ele com aquele olhar, se ela estava realmente ofendida por ter sido enforcada ao lado de um porco. Basta olhar para o seu corpo. Como você difere de um porco? É só um a um. Olha aqui o filé, aqui o lombo, e aqui a sabanha. E também há 2 olhos, o mesmo par de orelhas, e o sangue é exatamente o mesmo escarlate. Resumindo, as pessoas são como porcos. De repente a campainha tocou lá em cima. Tom ficou um pouco bravo, mesmo você instalando câmeras no seu local de trabalho. Assim que a carne chega, elas imediatamente começam a tocar. O rádio parado no cano emitia sons sibilantes. Tom pegou o rádio e disse que o açougue estava na linha. Disseram a ele que o carro de que falavam eles tinha uma bateria com bateria de manganês. Eram 12. Isso deixou Tom feliz. Ele elogiou a pessoa do outro lado da linha e perguntou quando lhe enviariam o pedido. O homem respondeu que desta vez a mercadoria era difícil de conseguir, então ele poderia trocá-la por 30 latas. Tom ficou indignado, porque 30 latas é um verdadeiro roubo. O homem no rádio disse que seu chefe Kim estaria visitando em algumas semanas, então eles ordenaram que ele preparasse algo que valesse a pena, não importa o que acontecesse. Tom ficou bravo. Que aniversário é hoje? Há tantos anos o calendário desapareceu. De que aniversário podemos falar? Amanhã eles podem vir buscar 20 latas e eu não me importo com o resto. O rádio ficou em silêncio por um curto período de tempo, e 1 minuto depois sibilou novamente. A pessoa do outro lado disse que amanhã enviaria pessoas para entrega. E quem seria enviado com elas? Tom sorriu novamente e disse que gostava das novas meninas, Amanda e Becca, mas o homem do rádio disse que elas mesmas precisavam delas. Era muito inconveniente mandar constantemente 2 meninas para ele, então ele só mandava uma. Isso não combinou com o Tom. Ele disse que todo mundo quer comer carne,
e agora decidiram brincar de mestre com ele. Ele ficou com raiva em um segundo e começou a gritar no walkie-talkie. Tom disse que ele mesmo poderia ir até eles e restaurar a ordem em sua hierarquia. Tom rugiu como um animal que não recebeu sua presa. Ele disse que estava pronto para ir até eles e dividi-los em pessoas e gado, talvez assim seus cérebros se encaixassem, e eles finalmente entenderiam quem poderia ser recusado e quem não conseguiu. Se eles querem viver, não deveriam contradizer Tom. Ele estava cheio de raiva. Ele tentou se acalmar um pouco e jogou o rádio fora, parou e exalou um pouco. Então ele pegou o rádio novamente e anunciou calmamente que aquele era o fim da mensagem. O rádio ficou em silêncio por cerca de 1 minuto e finalmente o homem disse que amanhã enviaria 2 meninas junto com o pacote. Isso combinou com Tom. Ele desligou o rádio. Como ousam discutir com ele? A tensão virou dor de cabeça. Tom achou que seria bom visitá-los e dançar a dança da faca para que não esquecessem quem é o verdadeiro chefe aqui. Não, precisamos pensar positivo hoje, Amanda e Becca. Tom decidiu ir para a cama cedo hoje para aliviar adequadamente a tensão amanhã. Mason estava observando Tom através da mira ótica. Ele ampliou sua visão cada vez mais para entender como conhecia esse lugar tão bem. Mason lembrou-se deste lugar e percebeu que finalmente havia chegado a Seul. Ele se perguntou que tipo de pessoa foi quem privatizou sozinha aquele enorme edifício. Se ao menos essa pessoa fosse boa, Mason ainda precisa descobrir muito sobre a situação que está acontecendo em Seul. Mason não se atreveu a ir imediatamente até a pessoa descoberta. Primeiro ele deveria vigiá-la. Se tudo parecer seguro, você pode ir até essa pessoa. Por outro lado, Mason viu um enorme cruzador meio afundado. É hora de procurar um lugar para passar a noite. Mason, esmagando as solas dos pés na neve, entrou no navio. Ele examinou o navio por dentro. Há muitas janelas nos quartos de hóspedes. Mesmo que uma luz fraca vaze, Mason se exporá ao perigo tanto de zumbis que passam quanto de pessoas vivas. Na verdade, os zumbis, claro, assustavam muito Mason, mas ele tinha muito mais medo dos vivos, porque eles têm inteligência. Depois de alguns minutos vagando pelo navio, Mason chegou ao banheiro masculino. Ainda assim, não há lugar mais seguro do que o banheiro, pensou Mason. Porém, como o navio estava de cabeça para baixo, o banheiro ficava acima da cabeça de Mason. Até certo ponto, isso era bom. Mason, sem pensar muito, levou a lanterna à boca e começou a escalar. Levando em consideração que foi necessário levantar todas as coisas, demorou um pouco mais do que o esperado, mas não foi a primeira vez que Mason se viu nessa situação e em 5 minutos estava no banheiro com suas coisas. Ele lentamente começou a subir pelas divisórias das cabines até o topo. Depois de subir, começou a bater no teto do banheiro. Naturalmente, no novo local foi necessário prever uma rota de fuga sem lâmina. Chegou mais um dia de inverno cheio de neve e frio. Zumbis, como em qualquer outro lugar, vagavam por Seul em busca de carne fresca. A atenção deste zumbi foi atraída para o som incomum do motor, fazendo rosnar alto conforme o som se aproximava rapidamente. Assim que o som atingiu o volume que se aproximava, a cabeça do zumbi voou de seus ombros. Então ela rolou, cobrindo-se com a neve ao redor. Foi um dos seguidores da gangue que passou correndo pelos zumbis em um snowmobile. Imediatamente atrás dele correu o segundo seguidor da gangue, que, assim como o primeiro, enfiou a espada no zumbi. Porém, a espada quebrou e parte dela ficou presa no zumbi congelado. O próximo cara voando atrás deles em uma prancha de salboarde decidiu não se afastar e dar uma volta nos zumbis. Ele caiu de costas e rolou sobre ela como um monte de neve. No entanto, a espada saindo dele continuou a cavalgar com ele. Ele começou a gritar como um louco, considerando que um fragmento de espada estava saindo de sua perna. O chefe que dirigia atrás deles no carro apenas riu do que havia acontecido. Amanda e Becca estavam no carro com rostos tristes. Todos foram direto para o prédio que pertencia a Tom. Quando chegaram longe o suficiente, Mason saiu da neve coberta. Nenhum dos bandidos suspeitou que Mason os estava vigiando. Mason observou o que estava acontecendo e ficou cada vez mais convencido de que Seul representava uma enorme ameaça, não apenas por causa do grande número de zumbis, mas também por causa do grande número de psicopatas sobreviventes. Os bandidos pararam na entrada do prédio, desligaram as motocicletas e começaram a aguardar a chegada de Tom. O cara que atropelou a lâmina da faca mal mancava e não conseguia colocar o pé em pé. Ele disse que primeiro precisava se consertar na casa do velho e só depois o resto das coisas. Naquele momento, Tom saiu de casa e chamou a atenção do jovem que ninguém permitia que ele fizesse isso. Ele começou a gritar com o velho e disse que ele mesmo poderia olhar sua perna. Essa lesão não requer tratamento urgente.
Tom não pensou muito e disse que poderia ajudá-lo se o menino tivesse algum problema na perna. Tom sugeriu cortá-la no tornozelo. Mas se o problema estiver no cérebro, que envia sinais de dor, então Tom poderia muito bem cortá-lo em algum lugar até o pescoço para que eles não interferissem. O menino tirou do bolso o canivete borboleta e apontou para Tom e disse que o velho havia perdido completamente a cabeça. Se ele se imagina um figurão porque os caras o pagaram, então ele pode resolver esse problema com um golpe. Naquele exato momento, Tom tirou sua enorme faca do peito e enfiou-a bem na garganta do menino. Tom disse que daria apenas 3 segundos para que aqueles que não deveriam ficar aqui desaparecessem. O cara só teve tempo de engolir a saliva com medo da represália final. Faltava um segundo. Tom sorriu com todos os dentes. E naquele momento parecia um maníaco obcecado. Disse que ficaria com o couro cabeludo de presente. Naquele momento, outro bandido agarrou o menino pelo capuz e o jogou para trás com força, gritando que se ele esquecesse, a tarefa deles era apenas entregar o pedido. O bandido pediu desculpas a Tom pelo amigo e, em sua defesa, disse que o menino não participava de incursões há muito tempo e não conseguia distinguir merda de urina. Tom esfregou sua enorme faca no antebraço e disse que, se esse sujeito fosse tão desajeitado, talvez não tivesse motivos para viver e que poderia lidar com ele rapidamente se seus amigos não tivessem coragem de fazê-lo. O bandido disse que eles não deveriam fazer isso, esse garoto ainda poderia ser útil para eles. Nesse momento o menino tentou se levantar, mas o cara que o protegia na frente de Tom balançou bruscamente a perna para trás e acertou-o bem na cabeça. O golpe fez o menino voar a poucos metros de Tom, e o bandido disse que faria com que Tom nunca mais o visse como mensageiro. Tom começou a sorrir e acenar com a faca, expressando negação, pediu para mandar esse carinha até ele mais uma vez, e então com certeza ele conseguiria contar quantos ossos havia em seu corpinho. Tom sorriu para o menino com todos os dentes e avisou-o de que este não seria o último encontro deles. As meninas ficaram um pouco de lado. Tom olhou para eles e disse que não tinham nada a temer, ele sempre foi feliz com esses dois. E eles podem visitá-lo mesmo sem convite. O bandido disse que voltariam para buscá-los amanhã no mesmo horário. Tom bateu no snowmobile com uma faca e se ofereceu para enviá-los sozinho amanhã, se eles deixassem um snowmobile para ele. O bandido disse que eles não poderiam fazer isso, pois poderiam ter problemas se essas meninas tomassem o caminho errado. O velho sorriu e disse que tentaria acabar com eles rapidamente, após o que desapareceu na escuridão do prédio. Naquele momento, um menino com uma espada na perna levantou-se da neve. Seu nome era Scott. Scott se levantou e perguntou o que estava acontecendo. Mas ele nem teve tempo de terminar a frase quando o bandido o agarrou pela boca e mandou que calasse a boca. Ele ameaçou que se Sod abrisse a boca novamente sem sua permissão, seria imediatamente rebaixado a escravo. Scott disse com os dentes cerrados que entendia tudo e pediu desculpas. O bandido soltou abruptamente e o jogou na neve. Em poucos minutos, todos foram distribuídos em motos de neve e foram para suas bases. Enquanto isso, as meninas e Tom foram para o quarto dele. Eles entenderam perfeitamente o que teriam que fazer agora, embora nenhum deles quisesse, mas não tinham escolha, e já estavam acostumados com o fato de que na gangue eram usados apenas para prazeres carnais, e às vezes eles teve que pagar o preço para a compra de qualquer mercadoria. Tom estava cheio de excitação. Gostava quando as meninas ficavam indefesas e seguiam suas ordens sem questionar. Apontou o dedo para Amanda e ordenou que ela se aproximasse dele. Apontando a faca para o segundo, ele ordenou que ela fosse ao segundo andar e cortasse um pouco de carne com ela. Amanda esteve com Tom mais de uma vez e começou a sussurrar para Becca o que ela deveria fazer. No entanto, Tom rapidamente se aproximou deles e perguntou o que estavam fazendo aqui. Eles vieram aqui juntos para agradar um ao outro. Ele colocou uma faca nas mãos de Amanda e disse que se o humor deles tivesse estragado hoje, quem seria o responsável por isso? Tom olhou para Amanda, que entendeu claramente o que suas palavras significavam. Ela estava com medo de se mover e disse baixinho que ele certamente estava certo. Tom empurrou Amanda e ordenou que ela fosse ao segundo andar e cortasse a carne. Depois, ele disse a ela que se levantaria logo e que ela não deveria sentir falta dele. Ele se virou e olhou para Becca, que, confusa, não sabia o que poderia esperar dele. Tom acenou para ela com o dedo, mas ela não se levantou, mas agarrou os dedos com força na mesa e, por medo, simplesmente não conseguiu arrancá-los da mesa. Mesmo quando eles estavam dirigindo até aqui no carro, Amanda avisou Becca que em nenhuma circunstância ela deveria contradizê-lo. É melhor apenas libertar seus pensamentos e imaginar-se como um zumbi que fará tudo o que lhe for mandado. A resistência o excita ainda mais, e se ela não reagir de alguma forma, ele irá embora mais cedo. Naquele momento,
Becca simplesmente ouvia em silêncio a amiga, mas nem imaginava o que a esperava. Tom agarrou-a rudemente pelos cabelos, virou-a de costas para ele e forçou a cabeça dela contra a mesa. Isso fez a garota gritar de dor e Tom pressionou-se contra suas nádegas. Ele se inclinou sobre ela e começou a cheirá-la. Sussurrou baixinho em seu ouvido que só sentia cheiro de carne há um mês. Mas quando ele inala o perfume de uma jovem, ele simplesmente gosta. Com um enorme sorriso no rosto, ele disse que queria muito matá-la. Neste momento, os bandidos estavam dirigindo para a base. Scott estava insatisfeito com a situação. Ele se virou para Henrique e disse que fez tudo o que lhe foi ordenado, mas se continuasse a ser espancado e humilhado diante dos olhos dos escravos, no futuro eles não o levariam a sério. Esses cachorros nem vão ouvir então. Antes que ele tivesse tempo de terminar isso, um novo golpe de Henry acertou seu nariz. Scott imediatamente tossiu e agarrou o rosto com as duas mãos. O motorista pediu para não encher o carro de sangue, pois seria difícil limpá-lo depois. O motorista jogou um guardanapo em Scott e disse que mesmo que ele recebesse um crachá, isso não significa que agora ele pode ir aonde não precisa. Henry pairou sobre Scott e pediu-lhe que ouvisse com atenção. Era uma vez o desgraçado do Tom, que era policial e de péssimo caráter. Mas Tom não era apenas um policial, ele não pegava apenas criminosos, ele também mantinha todas as pessoas comuns com medo, ele era famoso por sua crueldade com todos que o cercavam. Se ele não gostasse da aparência da pessoa, alguma coisa acontecia em casa, então ele era exilado para as províncias. Porém, na aldeia ele começou a beber muito, e um dia massacrou a aldeia inteira. Aí o número de mortos ultrapassou 30 pessoas, em geral ele enlouqueceu completamente. É melhor não tocar nesse cachorro louco, ele é um verdadeiro psicopata. Scott enxugou o sangue que escorria do nariz e perguntou se Tom era um psicopata. Então por que ainda não o mataram? Henry disse que uma pergunta mais correta aqui é por que ainda não o mataram. Continuam a fazer acordos e às vezes até rastejam, como aconteceu agora. A resposta a esta pergunta é muito simples. Ele é um verdadeiro assassino de zumbis. Aqui nas proximidades de Seul existem 3 psicopatas lendários. Como há rumores nos porões da prisão, há um grupo sobrevivente de prisioneiros. Corria o boato de que esses 3 já haviam capturado centenas de milhares de zumbis. Se você ouvir aqueles que subiram até eles vindos das regiões mais baixas, poderá ouvir histórias deles sobre como a neve começa a derreter e zumbis saem debaixo da neve para caçar em bandos inteiros. E aqui você não precisa pensar por muito tempo, logo hordas de zumbis correrão direto para comer. Seul é o destino final deles de uma forma ou de outra. E Tom, mesmo sendo louco, mesmo sendo um assassino, se ele ajudar a defender a cidade dos zumbis, então eles só poderão agradecê-lo. Então amanhã, quando eles forem buscar as meninas, não adianta nem respirar na direção do Tom. Você só precisa pegar as meninas silenciosamente e ir embora. Scott entendeu tudo e pediu desculpas a Henry. Henry disse que Scott não o incomoda, está preocupado com Tom, de quem se pode esperar qualquer coisa, ele é tão gentil quanto hoje só quando está matando. Chegou um novo dia e os rapazes estavam indo até a casa de Tom para buscar as meninas. Eles se aproximaram cada vez mais e viram 2 silhuetas paradas na rua. As meninas estavam na rua há mais de 1 hora, não sabiam para onde ir, mas não queriam voltar para o Tom, mesmo que isso lhes custasse a vida. A mão de Beck foi toda cortada com uma faca. Esse psicopata completo retomou sua tarefa. Ele não podia apenas curtir a garota, ele era excitado por gritos, tormentos e bullying. Todo esse tempo, Mason passou a noite no navio e observou o que estava acontecendo. Agora ele estava mais preparado para o aparecimento repentino de pessoas ou zumbis. Pendurou sinos em todo o perímetro. Uma corda com sinos pendurada na entrada e no poço do elevador. Tudo ao redor estava bastante quieto e não havia sinais de problemas. No entanto, a paz não durou tanto quanto gostaríamos. Zumbis com olhos vermelhos avançavam em massa. Os sinos tocavam por toda parte. Um por um, eles fizeram sons de perigo se aproximando. Mas Mason estava dormindo profundamente, não ouvia nenhum deles. Fazia muito tempo que ninguém o atacava no meio da noite, principalmente porque as 2 últimas noites passaram com bastante calma e parecia que o navio estava completamente vazio. Dormia profundamente e entoava calmamente as palavras que, em segredo dos outros, vagava, derramando lágrimas. Mason sonhava com sua base militar chamada Eagle. Mason era motorista de tanque e sua patente era sargento. Quando ele voltou de sua próxima viagem de treinamento, o tenente perguntou sobre seu encontro com a garota hoje. O tenente disse a Mason que sua namorada já estava na sala de espera e mal podia esperar por ele. Mason agradeceu ao tenente pela informação e rapidamente começou a se preparar para ver a namorada.
5 minutos depois ele chegou à sala de reuniões. A namorada dele não se comportou como sempre, sentou-se rígida e não ficou nada feliz com a conversa. Ela disse que não iria mais até ele. Mason olhou para ela surpreso e não entendeu por que ela estava fazendo isso. O que aconteceu? Ela não conseguiu encontrar as palavras certas. Disse que há muito tempo queria contar a ele, mas não tinha coragem de fazê-lo. Ela tinha medo de incomodá-lo, porque agora ele não estava passando por momentos fáceis até chegar ao posto de cabo, e por isso muita gente pega em armas, e Deus me livre, deserta. Ela nem olhou para ele e disse isso como se fosse para o chão. Mason disse com um sorriso que ele não atira com pistola, ele é um petroleiro. A garota olhou nos olhos dele com esperança e perguntou se ele conseguia entendê-la. Mason, sem perder a compostura, disse que tudo estava claro aqui. Deixar cada um viver a sua vida. A menina imediatamente o apoiou e disse que ele sempre foi assim, não precisava de nada, provavelmente por isso deveriam terminar. Mason começou a ajeitar o boné e pediu-lhe que não começasse a piorar a conversa e, se eles terminassem, talvez devessem terminar com uma boa nota. Ela rapidamente se levantou e agradeceu por seu tempo com um sorriso. Então ela lentamente começou a sair da sala. Mason, sem se virar, agradeceu baixinho a você também. Mas a garota voltou e pediu que ele atendesse a outro pedido dela. Mason ficou surpreso ao perguntar o que exatamente ela queria dele. Finalmente, ela pediu que ele tocasse a cabeça uma última vez. Mason disse que embora ele não esteja com disposição para isso, mas se ela realmente quiser, então ele não é contra. Ela colocou a mão na cabeça dele e começou a experimentar sensações incomuns. Ele sentiu o toque dela como se na realidade fosse completamente incomum para um sonho. A mão do zumbi já estava alcançando sua cabeça. Mason abriu lentamente os olhos. Os zumbis já estavam à distância dele. Um deles conseguiu agarrar sua jaqueta e segurou-a com força, sem soltá-la. E naquele momento Mason conseguiu se levantar e pegar sua metralhadora. Ele teve muita sorte, a fiação impediu que os zumbis o alcançassem e o transformassem em um de sua espécie. Mason estava sentado em uma mesa e zumbis corriam em sua direção. Os zumbis o fizeram acordar muito rápido, mas ele não entendeu como isso era possível, pois verificou tudo. Ele não conseguia nem imaginar de onde vieram essas criaturas. Ele não sabia o que fazer, porque esta era sua rota de fuga. Havia muitos zumbis e eles começaram a romper o teto. Todos agiam juntos, como se fossem um único organismo. Esse comportamento era muito estranho, pois geralmente eram atraídos por ruído ou luz, mas aqui não existia nenhum nem outro. Mason não conseguia entender como tantos zumbis vieram aqui juntos e por que seus olhos brilhavam em vermelho vivo. Eles caíram do teto e caíram no fundo do vaso sanitário. Mason olhou para baixo para analisar a situação e saber se eles estavam vivos. Como ele ficou surpreso ao ver que eles não apenas não morreram, mas também começaram a rastejar em sua direção pelas barracas. Havia muitos deles e já estavam a um passo de destruir Mason. Ele apontou sua metralhadora para eles, mas não entendeu o que fazer. E naquele momento, quando um dos zumbis já havia começado a subir em sua cabana, ele olhou para a ventilação de onde eles vieram. Já que todos caíram, significa que não deveria mais haver mais de um zumbi ali. A menos que haja zumbis perto da saída de ventilação de emergência, ele poderá sair para o salão de hóspedes. Quando o plano teórico já estava desenvolvido, faltava apenas chegar lá. Mason correu sem pensar por muito tempo. Depois de correr rápido o suficiente, ele pulou no duto de ventilação. Esta foi sua única rota de fuga. Voando sobre uma horda de zumbis, ele conseguiu pular e pousar direto na ventilação. Mas lá também zumbis, descendo lenta e silenciosamente como aranhas, estavam esperando por ele. Mason pensava apenas em uma coisa, que seria capaz de sobreviver. Chegando rapidamente ao salão de hóspedes, ele olhou para baixo e não parecia haver mais de um zumbi ali. Porém, atrás dele ouviu um rosnado que não parava e se aproximava. Não houve escolha e ele saltou da ventilação para o salão de hóspedes. O chão ali não era muito forte e ele começou a deslizar para baixo em grande velocidade, ao mesmo tempo tentando mirar nos zumbis que se aproximavam dele. Em algum momento, ele quebrou o vidro do navio com as costas e agora começou a rolar pela popa do navio. Ele caiu na neve e começou a mirar na janela, de onde vinha o terrível rosnado dos vil-mortos. Estava muito frio lá fora, mas devido à onda de adrenalina e medo que encheu Mason dos pés à cabeça, até agora ele não sentiu frio algum. De repente, ele ouviu um estrondo sob seus pés. Debaixo do gelo, uma mão morta e fria agarrou sua perna. Outro zumbi afogado, cujos olhos brilhavam em vermelho, assim como os zumbis do navio.
Mason olhou atentamente e percebeu que enormes hordas de zumbis afogados também estavam furiosos sob o gelo, seu caminho bloqueado apenas por água sólida. Por um segundo ele se lembrou de seu amigo Max, aquele com quem havia perambulado por muito tempo pelo mundo congelado, antes daquele momento trágico do gelo derretido. O ponteiro dos segundos saiu debaixo da neve e agarrou Mason pela perna. Esse zumbi se parecia muito com Max, poderia ser mesmo ele. Usando suas roupas, ele subiu cada vez mais em Mason, ficou entorpecido e não conseguia se mover. Max contou-lhe por que o abandonou, deixou-o sozinho para morrer e não o privou deste terrível destino. Sem cessar, ele perguntou por que fez isso com ele. Por quê? Por trás, alguém chamou Mason e pediu-lhe que recuperasse o juízo. Mason balançou a cabeça e percebeu que estava apenas imaginando. Todos os zumbis continuavam sob o gelo. Atrás de Mason estava um homem que perfurava o gelo com um longo arpão. Ele disse que nessas condições não se deve perder a vigilância, mesmo que só haja uma mão na superfície, mas se você agarrá-la fica muito difícil de arranque-o. Mason ficou feliz por haver pelo menos alguém vivo aqui. O homem virou-se para ele e disse que ele só deveria tomar cuidado com aqueles zumbis de olhos vermelhos brilhantes, porque eles são caras muito atenciosos e extremamente perigosos. O homem disse que o gelo ainda não derreteu. Ele cortou as mãos na cabeça, uma espécie de lavoura. Mason se desculpou e disse que não conhece os costumes locais, veio de longe, e caiu em cima dele do nada. O homem começou a tirar o chapéu e o lenço do rosto, dizendo que não havia motivo para se desculpar. Ele continuou a arpoar através do gelo e das cabeças dos zumbis. O homem disse que, aparentemente, Mason precisava de um lugar para se aquecer e poderia se oferecer para passar a noite com ele. Ele finalmente tirou a máscara e também pode lhe oferecer uma xícara de café. Mason olhou para o homem e percebeu que aquele era exatamente o homem que ele observava todos esses dias. Tom se apresentou e disse que conseguiu um café muito bom, apontou o dedo para onde ir e esperou uma resposta de Mason. O frio aos poucos começou a penetrar no corpo de Mason. Tom olhou para ele e presumiu que ele estava fugindo com o que tinha. Provavelmente foi pego de surpresa, mesmo que tivesse que deixar suas roupas. Mason coçou a cabeça e disse que realmente estava com problemas. Tom perguntou com interesse se Mason tinha alguma outra coisa pela qual valesse a pena voltar. Mason, sem pensar muito, disse que tudo que ele tinha eram roupas velhas. Então não vale a pena arriscar a vida por isso. Tom disse que tem muitas roupas velhas em casa e podem ir buscar para Mason. Enquanto isso, as coisas de Mason estavam no armário, incluindo uma metralhadora escondida em suas coisas. Porém, Mason achou que não valia a pena falar sobre isso imediatamente, seria melhor se permanecesse seu segredinho. Mason agora só pensava que o estranho não era menos perigoso do que aqueles zumbis que quase o comeram meia hora atrás. Eles chegaram rapidamente à casa de Tom. Tom mostrou a Mason onde sentar, fazia um pouco mais de calor ali do que em outros lugares do apartamento em ruínas. Antes que Mason tivesse tempo de se sentar, Tom jogou-lhe uma jaqueta. Tom começou a fazer café e perguntou a Mason como ele conseguiu sobreviver em tamanho caos, ao que Mason respondeu que era muito covarde, por isso conseguiu evitar problemas. Tom perguntou se havia mais alguém com ele ou se ele estava viajando sozinho desde o início. Mason já havia vestido o paletó e colocado a metralhadora nas mãos, disse que seu companheiro morreu há alguns anos e desde então ele viaja sozinho. O mundo é grande, tem muitos zumbis por toda parte, e ele só precisava ter sempre cuidado. Por isso ainda está vivo. Tom estava fazendo café e disse que provavelmente entendia que tipo de pessoa Mason era. Mason ficou interessado e perguntou a Tom o que ele queria dizer. Tom, sem se virar, disse que Mason estava cansado. Você vira as palavras dos adultos, não escuta os outros. Em geral você é uma pessoa de mau caráter. Mason não entendeu imediatamente o que estava acontecendo, mas imediatamente pediu desculpas se Tom o achou rude, ele não queria ofendê-lo ou ofendê-lo. Tom caminhou até ele com uma xícara de café e disse com um sorriso no rosto que estava apenas brincando. Mason agarrou o copo com as duas mãos e disse que realmente poderia ter sido rude, porque fazia muito tempo que não falava com ninguém e simplesmente poderia ter esquecido o que era. Mason lembrou-se das palavras de Tom sobre ter cuidado com os olhos vermelhos. O que ele quis dizer? Tom perguntou surpreso se esta era a primeira vez que ele via um zumbi com olhos vermelhos. Mason disse que nos lugares onde ele esteve todos os zumbis tinham olhos comuns, ou não havia nenhum. Tom nem acreditou nele imediatamente, não havia realmente zumbis de olhos vermelhos em nenhum outro lugar. Mason acenou com a cabeça e disse que esta foi a primeira vez que viu tais zumbis em Seul. Tom pensou sobre isso, porque era muito estranho, mas provavelmente Mason teve sorte.
Mas já que ele está tão interessado em aprender sobre zumbis de olhos vermelhos, Mason, sem esperar por uma resposta, disse que estava extremamente interessado em aprender mais sobre eles, mas Tom coçou a cabeça e disse que talvez não devesse revelar essas informações de primeira classe a um tolo. Mason olhou para Tom com olhos suplicantes e disse que ficaria muito grato por informações tão importantes. Tom gostou da reação de Mason e disse que um garoto tão legal poderia revelar esse segredo. Tom pediu que ele ouvisse com atenção e não interrompesse, pois esta área costumava ser um mundo zumbi. Mas mesmo assim, Tom disse que queria muito conseguir esse hotel, e ele é o tipo de cara que consegue o que quer, cerrou os dentes e matou até o último deles. Porém, no metrô ele teve a oportunidade de conhecer essa criatura pela primeira vez na vida. O zumbi estava sozinho na beira da plataforma e seus olhos brilhavam em um vermelho brilhante, o que o distinguia de todos aqueles que ele matou naquele dia. Então não suspeitei de nada de errado, ele matava centenas de zumbis todos os dias, e este parecia mais um obstáculo para uma vida despreocupada. Porém, quando ele começou a caminhar em direção ao zumbi, a criatura começou a recuar lentamente. Ele perguntou a Mason se ele já tinha visto um zumbi recuar ao ver uma pessoa, ao que Mason respondeu com surpresa que nunca tinha visto tal coisa antes. Naquele momento, quando a criatura começou a recuar gradativamente, toda uma manada de arrepios correu do cóccix até a nuca. Ao longo dos muitos anos do apocalipse zumbi, meus sentidos estão se desenvolvendo mais do que nunca, então parei e pensei que não deveria seguir o exemplo da criatura. Comecei a recuar um pouco. Dei um passo para trás e olhei em volta. Na porta havia hordas inteiras de criaturas de olhos vermelhos olhando para mim da escuridão. Essas criaturas esperaram até que eu ultrapassasse uma certa linha. Mason perguntou se esses zumbis estavam realmente caçando em matilha. Tom disse que não sabia o que eles estavam fazendo, mas eles eram claramente mais sábios do que os zumbis idiotas comuns que vagam pelo mundo sem rumo. Tom disse que mesmo correndo muito rápido, ainda sentia frio nas costas. Justamente naquele momento seu olhar pousou no espelho da frente. Essas criaturas atrás simplesmente ficaram paradas e olharam terrivelmente para trás, nem mesmo tentando persegui-las. Tom disse que pela primeira vez na vida estava com tanto medo. E agora você só precisa pensar no que teria acontecido se eu tivesse ido matar aquela criatura. Provavelmente eu não beberia café aqui, concluiu Mason. Tom serviu o café no copo e disse que seus palpites raramente o decepcionavam. Tom foi até a mesa onde Mason estava sentado e perguntou se ele estava largando a metralhadora. Provavelmente é difícil confiar nas pessoas depois de tantos anos de solidão. Mason olhou para sua metralhadora e disse que se sentia mais calmo com uma arma nas mãos. Afinal, as pessoas desarmadas não têm escolha senão confiar nas pessoas que têm armas nas mãos. Tom disse que Mason está completamente certo, mas pessoas armadas nem sempre são boas. Tom ficou perto de Mason e perguntou se ele era bom. Mason disse que não tinha certeza. Mason disse que tentou viver sua vida tentando não machucar outras pessoas. Mason resolveu mudar de assunto e disse que esse café tem um aroma muito agradável. Tom concordou com ele, porque imediatamente vem à mente passado, os tempos em que vivíamos bem e comíamos bem. Mason olhou para a xícara de café e disse que lhe parecia que se piscasse agora estaria em casa, na sala, assistindo TV. O aroma familiar e calmante. Sim, foram bons tempos. Basta uma xícara de café e já estamos profundamente imersos no passado. Tom se dirigiu a Mason de uma maneira pessoal, e ele disse que não deveria fazer isso, porque Tom é claramente mais experiente do que ele. Tom disse que cada um tem seu próprio tempo de uma forma ou de outra, e a maneira como eles se dirigem uns aos outros não significa absolutamente nada no mundo atual. Tom foi até seu armário e tirou lanternas. Ele perguntou a Mason se ele não estava interessado em como ele conseguiu sobreviver, se é que, ao descer, ele poderia obter a resposta para essa pergunta fascinante. Tom disse que ele faz coisas incríveis. Eles são muito populares entre sobreviventes, e Mason pode ficar muito surpreso ao vê-los. Tom acenou para ele com a mão e disse que não demoraria muito. Mason não tinha pressa em concordar. Ele olhou para a mesa e viu duas marcas de xícaras nela. Então ele olhou para o porão novamente. Mason suspeitou que algo estava errado e rapidamente disse que estava muito cansado e gostaria de dormir um pouco primeiro. Ele pediu desculpas a Tom, porque ele tem todo o coração por ele. Tom se virou e disse que estava tudo bem, não precisava de desculpas, poderíamos ir mais tarde. Depois disso, seguiram para os andares superiores do hotel. Tom seguiu em frente e Mason ainda segurava a arma nas mãos e estava pronto para usá-la a qualquer momento. Mason olhou para baixo, era bem alto. Tom disse que estava muito escuro aqui,
Bastava um erro e você poderia ir direto para o outro mundo. Mason disse que está acostumado com essa escuridão e sempre anda com extrema cautela. Então nos separaremos aqui, disse Tom. Ele sugeriu que Mason subisse as escadas até o andar de cima. Havia muitos quartos vazios ali e ele poderia ocupar qualquer um deles. Mason agradeceu a Tom por cuidar dele hoje. Tom disse que não era nada, e se eles tivessem sorte esta noite, eles se viriam vivos amanhã. Assim que se separaram, Mason tirou a mão esquerda da metralhadora e descobriu que ela soava muito, e tudo dentro dele afundou. Mesmo assim, novos conhecidos não são tão fáceis. Mason entrou na primeira sala que encontrou. O vidro estava quebrado e dificilmente poderia ser chamado de sala. Mason foi até a janela e olhou mais de perto. Havia uma luz ao longe. Quando Mason estava perto da janela abaixo, Tom gritou para ele que antes de acender o fogo, ele deveria consertar as cortinas. O fogo não serviria de nada se o frio entrasse no quarto. Mason perguntou a Tom se era possível acender uma fogueira aqui, ao que ele recebeu a resposta de que não havia necessidade de se preocupar com isso, era bastante seguro aqui. Então Mason começou a trabalhar e a consertar as cortinas. Depois disso, ele começou a coletar gravetos de fogo espalhados pela sala. O problema é que ele não tem isqueiro nem fósforos. Ele levou um pedaço de pau consigo e decidiu pedir fogo a Tom, esperando que ele não recusasse. Mason foi até a porta e bateu. Tom abriu a porta com cuidado e perguntou o que mais ele precisava. Mason entregou-lhe um graveto e pediu-lhe pelo menos um pouco de luz emprestada. O velho olhou para ele com desgosto, mas ainda assim pegou a bengala e entrou mais fundo na sala. Mason decidiu dar uma olhada na sala enquanto colocava fogo em um graveto para ele. Era como se houvesse algo no banheiro. Mason não conseguiu ver o que havia ali quando Tom apareceu. Ele entregou-lhe um pedaço de pau com fogo e disse que poderia retribuir com mais fogo. Com a vara acesa, Mason foi para seu quarto. O fogo já estava queimando a todo vapor na lareira de Mason. Deitou-se perto do fogo e cobriu-se com um tapete. Depois de tudo que viveu naquele dia, ele precisava urgentemente se aquecer um pouco, pois poucas pessoas conseguem passar frio constantemente e não passar mal. Ao mesmo tempo, uma garota se movia ao longe através de montes de neve cobertos de neve e uma floresta escura. O frio penetrou em seu corpo até os ossos. Embora ela estivesse envolta em várias coisas, isso não a salvou muito da neve que caía constantemente, da escuridão e do frio mortal. Pai nosso que estás nos céus, deixe brilhar o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em sua tentação, mas livra-nos do mal, onde o teu reino é poder e glória, e para todo sempre. Amém. Isso aconteceu há muito tempo. O avião perdia altitude rapidamente e eles se aproximavam do solo em grande velocidade. Melinda era uma das passageiras deste avião. Um dos motores do avião estava pegando fogo e um acidente era inevitável. Melinda entendeu isso muito bem. Ela rapidamente pegou o telefone e começou a mandar mensagens para a mãe. Mamãe imediatamente respondeu que ela simplesmente precisava sobreviver de qualquer forma. Ela estaria sempre esperando por ela no endereço indicado. Ela tentou ligar para a mãe, mas a rede não estava disponível. Naquele momento, meteoritos começaram a voar perto do avião. A irmã agarrou a mão de Melinda. Ela estava com muito medo de que eles quebrassem. Melinda tentou acalmar a irmã e disse que tudo daria certo para elas. No entanto, eles estavam voando sobre o mar e meteoritos voavam perto de seu avião, um após o outro. Então o motor em chamas não era o maior problema. O avião caiu, mas a mãe escreveu para a filha que após o pouso ela deveria se injetar a vacina L1. As instruções de uso estão escritas no frasco. Vários anos se passaram. Os sobreviventes do acidente encontram estranhos no caminho. Um deles se apresenta como pastor e diz que é o líder de um grupo de sobreviventes. Seu grupo é chamado de Oração Silenciosa. Melinda disse que eles estavam indo para Seul. O pastor disse que poderia ajudá-los. Eles poderiam se aquecer e recuperar as forças em seu abrigo, após o que eles concordaram em segui-lo. Os sobreviventes da equipe do pastor ficaram felizes por terem podido conhecer essas jovens. Um dos pastores perguntou se Melinda fazia parte de um grupo musical feminino. Há alguns anos atrás teria sido difícil para as pessoas comuns vê-la. O pastor disse que Deus realmente sorriu para eles. Se não foi Deus, quem preparou um encontro tão maravilhoso para eles? A essa altura eles já haviam se aproximado da igreja. O pastor estava abrindo a entrada e naquele momento Melinda viu uma tatuagem em sua perna. Essas tatuagens são usadas por membros de gangues criminosas. Isso confundiu seriamente Melinda. Algo estava claramente errado aqui.
O pastor abriu a entrada da igreja e pediu que todos entrassem. Eles caminharam pelo corredor escuro da igreja e quase entraram no salão principal. O pastor pediu que não fossem tímidos e conhecessem os seguidores da igreja. Alegrem-se, irmãos e irmãs. O pastor disse que pretende se casar e propor a mão e o coração à recém-chegada Melinda. Os bandidos falaram que todo mundo deveria pegar um pouquinho, senão não é sério. Ele queria levar tudo para si de uma vez. Um dos bandidos disse que se for chamado de pastor não significa que deixou de ser mortal. O bandido de óculos disse que você não deveria ser tão ganancioso. E uma vez que eles concordaram especificamente que, se encontrassem algo valioso juntos, todos deveriam receber algo bom. O velho bandido apoiava, o saque deveria ser dividido entre todos e todos deveriam experimentar. Na idade dele só havia melancolia por toda parte. O pastor sorriu e disse que se a maioria fosse dessa opinião ele não iria interferir, então primeiro precisamos deixá-la andar em círculo. A porta do quarto deles estava ligeiramente aberta. Melinda ficou na porta e ouviu perfeitamente os bandidos discutindo seu futuro destino. Ela imediatamente correu para sua irmã. Melinda disse que não deveria ter medo de nada e deveria ouvi-la com muita atenção. Parece que essas pessoas não são pastores de verdade. Ela segurou a irmã pelos ombros e disse que essas pessoas são muito assustadoras. Portanto, primeiro eles precisam sair rapidamente de lá, mas a irmã imediatamente perguntou o que aconteceria a seguir. Se eles conseguissem escapar, então para onde deveriam ir em seguida? A menina não acreditou em Melinda. Ela disse que se eles fugissem, poderiam morrer congelados na rua. Melinda disse que até então eles conseguiram sobreviver, e agora vão conseguir. De qualquer maneira eles devem chegar a Seul, e sua mãe estará esperando por eles lá. A garota ainda estava desconfiada das palavras de Melanie. Ela estava muito assustada mesmo sem suas palavras. Melinda disse que eles tinham que fazer o que tinham que fazer de uma forma ou de outra. A menina disse que o diretor repetia constantemente essas palavras. Melinda confirmou que o diretor dizia essas bobagens o tempo todo, mas essas palavras eram mais apropriadas do que nunca para este momento. Ela pegou a garota pela mão e correu para a saída. Os outros sobreviventes olharam para Melinda e sua irmã e não entenderam por que estavam indo embora. O homem sugeriu que algo estava errado aqui, e provavelmente as meninas sabiam de alguma coisa, então deveriam ir com elas. Um dos sobreviventes correu em direção à saída e até empurrou Melinda. Desde o início, a presença de zumbis sentados na igreja foi suspeita. Um zumbi amarrado com correntes ainda poderia se mover. Naquele momento, quando uma mulher passou correndo por ele, ele a atacou, mordendo seu pescoço. Imediatamente, vários zumbis sentados nas proximidades a atacaram e começaram a despedaçá-la. Atrás deles, o pastor riu. O pastor ordenou que todos permanecessem em seus lugares. O bandido mais velho olhou para fora da sala e disse que não deveriam ter se mexido sem permissão. Foi ele quem soltou o zumbi da corrente para que ele pudesse alcançar a mulher e matá-la. O pastor ordenou que os homens ficassem à sua direita e as mulheres à sua esquerda. Um dos homens perguntou o que iriam fazer com eles. Um dos bandidos não gostou que o cara fizesse perguntas desnecessárias, após o que foi imediatamente seguido de um chute direto no estômago, com uma exclamação para se mover mais rápido. Do golpe, o cara voou direto para as garras dos zumbis. O bandido riu e pediu desculpas pelo golpe tão forte para o cara que já havia sido devorado pelos zumbis. O pastor pediu para não fazer isso de novo. Eles precisam salvar seus trabalhadores. Todos ao redor ficaram horrorizados com o que havia acontecido, e o pastor os lembrou de que precisavam seguir rapidamente as ordens. Todos olharam para o pastor com horror nos olhos. Depois disso, o pastor ordenou que uma sacola fosse distribuída a todos. O bandido jogou as sacolas no chão e ordenou que fossem separadas rapidamente. Todos deveriam pegar uma sacola e sair e começar a coletar. Uma das mulheres perguntou o que isso significava, porque estava frio e nevava lá fora. Agora o significado de colecionar é um pouco diferente de antes. Eles devem coletar itens para casa, alguns produtos que todos vão precisar. Mas a mulher disse que tudo lá fora estava coberto de neve, onde ela poderia conseguir itens úteis. O pastor disse que no momento eles são apenas vermes inúteis para sua comunidade. E como ela ousa dizer uma coisa dessas? Ela olhou para o zumbi, que estava pronto para atacá-la. Então ela imediatamente decidiu que definitivamente seria capaz de trazer algo necessário para a comunidade. É melhor assim, e que ninguém pense em voltar de mãos vazias, a menos, é claro, que queira se juntar às fileiras dos zumbis domésticos. Em primeiro lugar, deveriam recolher alimentos e outros itens essenciais. Mas Melinda e sua irmã deveriam dar-lhes um minuto para uma conversa particular.
Os bandidos já estavam ansiosos pela próxima diversão sexual com essas jovens beldades. As meninas ficaram apavoradas, cada uma delas naquele momento gostaria de estar no lugar das outras e se dedicar à coleta, e não ao que tinha que fazer.